E cá estamos mais uma vez, ao lado do Matheus Medeiros, nosso consultor, um homem que entende tudo do mercado financeiro, especialmente de bitcoins, para que a gente possa esclarecer muitas coisas que vão acontecendo no dia a dia, né? Os últimos dias muito tumultuados, em que pese mais de 3 anos de guerra de Rússia e Ucrânia, que todo mundo achou que ia durar 3 semanas, que já se arrasta aí por um longo período, né? E, ao que tudo indica, não tem uma trégua nem de um lado nem do outro, mesmo que o presidente Trump dos Estados Unidos tente fazer uma intervenção e tal, e aí ele, não, vamos... Me parece que ali ninguém quer acabar a guerra, ao que tudo indica, infelizmente, porque você tem seres humanos por trás da guerra, né? Eu no outro dia publiquei até uma coisa que é o seguinte: jovens vão numa guerra, não são inimigos e brigam. E não se conhecem. E aqueles que se conhecem, que são donos de poder, os presidentes... Não brigam, se conversa e aperta a mão. Não, eles não brigam, eles põem pessoas para brigar por eles. E eles continuam aquartelados, bonitinho, vivendo uma vida legal. Então, como já diria uma banda do rock, System of a Down, por que eles sempre mandam os pobres, né, nas guerras? Isso, exatamente, é o que eles fazem. E agora a gente tem mais um tumulto, né, no Oriente Médio. O Oriente Médio sempre ali uma zona muito perigosa para a humanidade, conflito. Sempre foi bastante tensão naquela região. Né? Uma zona tensa, né? A gente tem o problema entre Israel, que já tinha um problema com o Hamas, agora tem mais um problema com o Irã, e agora a intervenção dos Estados Unidos, que mandou bombas, que soltou através de uma operação e depois disse que tinha feito uma certa situação. Não foi bem daquele jeito. Que não é bem daquele jeito, né? Porque já existem fotos aí na internet, a gente nunca sabe quando isso está sendo utilizado de boa ou de má fé, ou para mandar um recado, enfim... É um quadro assim bastante nebuloso. E aí, trazendo para o lado financeiro, o dólar no Brasil nos últimos dias tem arrefecido uma queda, e já fechamos o primeiro semestre de aproximadamente 12%, Matheus. Então a gente agora começa o segundo semestre. Existe uma expectativa no Brasil de que a gente mantenha a taxa Selic em 15% até dezembro, e depois ela comece a cair. O ano que vem é um ano de eleição, é bom lembrar. Né? Agora tem aquela coisa também, né? Presidente Lula, o senhor chiava tanto do ex-presidente do Banco Central que ele aumentava, e o seu, que também aumentou, né? Perdão, e quando todo mundo esperava que já não houvesse o último aumento, houve um aumento de 0,25 na taxa da Selic, chegando aos 15%. Enfim, nós vivemos um ambiente bastante conturbado. O que isso significa para os bitcoins? Evolução do dinheiro, aumento, decréscimo, o que isso significa, Matheus, para as pessoas saberem como é que elas podem controlar isso, né? Maravilha, Olivério. Muito obrigado, é sempre um prazer gigantesco estar aqui em casa. A Rádio 09 sempre me recebe muito, muito bem. É sempre um prazer aqui estar falando um pouco do mundo financeiro, que, querendo ou não, atinge a nossa vida diariamente. E aqui você trouxe, Olivério, dois pontos bem distintos um do outro, né? O primeiro, que é basicamente as criptos aí no meio das guerras, né? Então, como que ela acaba se comportando nestes cenários. E eu te digo por quê? Porque geralmente, principalmente o Bitcoin, ele sempre foi tido como um ativo para você fugir exatamente desses riscos inerentes ao sistema. Quando a gente fala de risco, a gente tem alguns tipos de riscos. Um deles é risco sistêmico, ou seja, independente de volatilidade, independente de qualquer outra coisa, ou quando o sistema falha, eu tenho que sair, esse é um risco inerente da situação. Então, o Bitcoin no início, ele sempre foi tido como um ativo antissistema, né? Então, quando nós saímos desse mundo financeiro mais tradicional, né, de moedas e de ações e tudo mais, nós temos ali um outro tipo de ativo que assemelha bastante-se ao ouro. E aí é muito legal você trazer esse ponto, porque quando a gente fala das guerras, desde quando a gente não teve só esse conflito, como você mencionou, temos aqui a guerra do Irã, a guerra da Rússia e da Ucrânia, que já vem acontecendo há algum tempo. Antes disso tivemos o choque do petróleo ali em 2019 também, tivemos pandemia. Então a gente teve de vários eventos geopolíticos que começou a testar a resiliência das criptos no final do dia. E aí o que é muito interessante é que é o seguinte, aquela ideia inicial de, nossa, vou pegar esse Bitcoin porque vou me proteger com o mundo, que, nossa senhora, é o ouro digital, ela começa a ficar um pouco mais fragilizada. Por quê? Porque em todas essas épocas, o Bitcoin, por ser um ativo volátil, ele acaba exatamente fazendo essa volatilidade acontecer. Então, quando a gente pensa em ativos livres de risco, ou coisas que vai proteger o seu dinheiro,
A gente sempre faz o seguinte, tá bom, eu tenho que proteger meu dinheiro para o quê? Para eu poder manter meu poder de compra. Então o dinheiro eu tenho que me proteger de duas grandes coisas, volatilidade e inflação. Entende? Poxa, o Bitcoin não tem inflação, ele é ativo deflacionário. Beleza, então o primeiro risco a gente conseguiu eliminar, agora vamos para o segundo, que é o risco de volatilidade. Putz, não tem como a gente sair desse risco de volatilidade com o Bitcoin. Então, essa narrativa de usar o Bitcoin como um ativo super, hiper, mega seguro, ele começa a ficar um pouco fragilizado por uma questão de volatilidade que o mercado vai trazendo. E aí a gente vai na segunda pergunta, que é como que essas criptos elas estão se relacionando com o sistema financeiro tradicional. Afinal, a gente tem riscos políticos internos dos países, tem riscos geopolíticos internacionais, e como que a gente consegue utilizar essas criptos para nos proteger? E aí é muito claro como que a gente consegue fazer isso. Primeiro que é o seguinte, hoje as criptos elas estão massivamente adotadas em todo o mundo. Né? Eu tenho Rússia utilizando... Rússia está banida do SWIFT pelas sanções devido à guerra da Rússia e Ucrânia. Ela não está fora do sistema financeiro internacional. Ela utiliza exatamente as criptomoedas para fazer suas transações. Como, por exemplo, China. Hoje a gente tem o grupo do BRICS. Compra e venda de jogador de futebol. Acontece em cripto. Acontece em cripto. Depois vira dólar, vira euro, vira sim. a moeda da nacionalidade. Por exemplo, aqui no Brasil, com certeza, quando você faz um negócio, aparece lá, até porque se torna muito mais rentável ou menos gastador, né? Porque quando você põe a cripto, você acaba com uma série de questões de intermediários, né? Os bancos, enfim, os sistemas bancários dos países, e isso remonta muito, e aí nós estamos falando em grandes volumes de dinheiro, traz eficiência. Transação, traz eficiência, traz, acima de tudo, um dinheiro mais barato, teoricamente. Exato. Confiabilidade para o sistema, interoperabilidade, uma série de outros benefícios para o sistema financeiro nacional e internacional. E isso serve também para o mercado normal. Para o mercado doméstico. Agrícola, para o mercado de você vender algum tipo de commodity também. Completamente. Hoje em dia a gente está falando bastante dos RWAs, né? A gente já falou um pouquinho aqui nos episódios anteriores, que são os ativos de mundo real. E o que essa buzzword aí que utilizam bastante, o RWA? É basicamente você tirar um ativo do que é feito no sistema tradicional, aquele, poxa, só vai funcionar 5 dias da semana, das 9 até as 6 da tarde, e colocar num mundo onde você tem a criptografia e a descentralização como o cerne do sistema. Porque o mundo de blockchain é isso, é você ser completamente descentralizado, dar poder de fato na mão das pessoas. E aí a cripto ela vem no sistema doméstico trazendo exatamente o sistema de eficiência. No sistema tradicional, as pessoas, quando existem esses conflitos ou quando a gente tem alguma coisa nebulosa no mundo que vai mexer com o sistema financeiro, que vai mexer com elevação e queda do dinheiro, né? A inflação, por exemplo, é um desses casos, né? Aqui no Brasil, porque você mais jovem não, mas eu conheci toda a problemática gerada por uma inflação que chegou a quase 100%. Por mês. A hiperinflação. Né? A hiperinflação. E a gente tem ainda uma inflação alta. Se a gente falar aí em 6%, 7%, é uma inflação que corrói o dinheiro, especialmente das pessoas de menor poder aquisitivo. O rico sempre vai se dar bem, porque ele pegou o dinheiro dele e aplicou em algum canto e pelo menos o dinheiro dele manteve um certo poder de compra. Mas, voltando para os problemas, a gente tinha tradicionalmente a maneira dos mercados ou das pessoas ou das empresas se protegerem. Ativos, dólar e ouro. A cripto entra nisso e fecha uma trilogia ou a cripto ainda não tem essa maturidade com o dinheiro? Não, hoje a cripto ela entra assim como uma tríplice aí, formando meio que um arquétipo de proteção de dinheiro. Hoje a gente tem algumas empresas, inclusive brasileiras, como a Melius, que ela até está começando a adotar o Bitcoin dentro do seu caixa da empresa. Porque eu posso botar uma criptomoeda e atrelar o dólar, é isso? Sim, na verdade, todas as criptos. O que a gente fala... É legal de falar isso daí, porque as pessoas fazem bastante confusão. O que significa um ativo ser atrelado ao dólar? Imagina que é o seguinte... Hoje, quando você vai comprar, por exemplo, um azeite aqui no Brasil, a única moeda que você tem para comprar aquele azeite é o real. Então, o único índice de referência vai ser a moeda real. É muito simples. Agora, quando você tem um ativo que é feito globalmente, onde o mundo inteiro está começando a negociar ou querendo comprar e vender esse ativo, você vai utilizar o índice de referência que tem maior liquidez naquele sistema. No caso do sistema financeiro internacional, a gente utiliza o dólar.
para tudo. Ah, mas eu estou comprando a gasolina a 5,49 no posto. Meu amigo, deixa eu te falar um negócio. A sua gasolina está precificada em dólar. Por quê? Porque a gasolina é feita de petróleo, petróleo é negociado internacionalmente. Então tudo é dólar. Então todos os ativos negociados mundialmente tem balizador como dólar. Isso significa o seguinte: se você está comprando um ativo que ele tem referência internacional, você está sim dolarizando. Então todas as criptomoedas, elas são dolarizadas. É uma forma de você dolarizar seu patrimônio, sim. Porque quem está mandando mais no preço é a moeda real ou é a moeda de todo o resto? É de todo o resto que é o dólar. Então, estou dolarizando meu patrimônio. Entendeu? É assim que funciona. Mas sim, hoje o Bitcoin ele está sendo bastante utilizado para este modo de proteção de poder de compra. Só que aí eu faço esse disclaimer, que ele não está fazendo essa proteção de poder de compra porque ele mantém um determinado preço, ou ele não é tão volátil, ou ele porque é deflacionário, como o ouro, né? Não é por causa disso. É exatamente pelo oposto, porque existe uma tendência de alta valorização. Então, se eu tenho alguma coisa que valoriza mais do que a inflação, portanto, estou me protegendo. Só que é um risco, porque isso pode também ser o oposto. Pode cair. E eu perco o poder de compra. Entendeu? Então, essa que é a diferença. E desta maneira nós vamos encerrando este programa, mais uma edição aqui do que a gente tenta fazer todas as semanas, que é trazer um especialista com a capacidade do Matheus Medeiros para que ele possa colocar com clareza o que acontece no mercado financeiro e especialmente no mercado das criptomoedas. A gente volta semana que vem e aí eu já vou deixar aqui uma questão para a gente poder debater e discutir como os mercados descentralizados reagem às crises geopolíticas e aí, olha como é que é a pergunta, versus os tradicionais. Maravilha, mercados. Hein? Então a gente já deixa isso no ar e voltamos na semana que vem. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Olivério. Muito obrigado, pessoal.